Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos para o nosso terceiro programa, nossa terceira aplicação, também trabalhando com vetores. Então vamos criar um novo arquivo vazio. Como sempre, a primeira biblioteca, nós vamos colocar o stdio.h para entrada e saída padrão. Nesse programa que nós vamos desenvolver, nós vamos encontrar o tamanho do nosso vetor de uma forma diferente. Porque nesse vetor, que também será um vetor de valores de ponto flutuante, para declarar um vetor, eu sempre tenho que colocar o colchete, e geralmente eu coloco dentro do colchete o tamanho dele. E depois eu peço para inserir. Só que nesse caso, a inserção será feita aqui, né? Na inicialização dele. Então, não vou colocar o tamanho. Eu vou colocar apenas os valores que vão compor esse vetor. Então, vou colocar aqui, vai ser 5.8, 7.9, 4.5, 3.8, 7.8. Então, esse vetor eu já vou inicializar ele com valores. Eu vou colocar esses valores dentro dos colchetes. Olhando aqui, eu sei quantos valores são. Eu sei que são 5 valores, né? Mas, como é que eu posso indicar isso daí de forma mais automatizada, de maneira que se eu vier e alterar essa quantidade aqui, eu só preciso alterar a quantidade sem ter que necessariamente alterar outras linhas do meu programa. Então, eu posso criar uma variável que vai ter esse tamanho armazenado dentro dela. Ele vai fazer esse cálculo aí. Como sempre, eu vou criar uma variável i para identificar o índice, e então agora eu vou criar uma variável tamanho que vai receber o tamanho desse vetor. Como é que eu calculo o tamanho de um vetor? Através de um cálculo, tá? Utiliza a função sizeOf. O sizeOf vai me trazer o tamanho do vetor inteiro, tá? Então, o que ele faz? Ele vai pegar geralmente o tamanho de um ponto flutuante e vai... Quantos pontos flutuantes eu tenho ali? Eu tenho 5, né? Então, ele vai pegar 5 pontos flutuantes e vai ter o tamanho total dele. Mas eu não quero que ele me dê isso, eu quero que ele me devolva apenas os 5. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse total e dividir, divisão aqui fora, né? Pelo tamanho de um único valor de ponto flutuante. Então, eu pego todos, a quantidade total que eu tenho ali. Então, eu tenho 5 vezes a quantidade de um ponto flutuante. Eu pego todos eles, então é o primeiro sizeOf do vetor, e aí eu vou dividir pelo tamanho de um único, né? Então, todos dividido por um tamanho vai dar exatamente a quantidade que eu tenho ali, certo? É como se fosse fazer uma média, né? E ele devolve para mim esse tamanho. Sabendo o tamanho e tendo o índice, eu posso percorrer o meu vetor fazendo uma estrutura de repetição. Eu vou começar no meu i valendo 0, ou seja, a primeira posição, porque ele sempre tem um a menos, como nós falamos no último exercício, e ele vai percorrer até uma posição inferior ao tamanho do meu vetor, certo? E vamos, a cada iteração, a gente vai incrementando 1 até que a gente chegue nesse tamanho. Vou colocar aqui dentro, então, uma informação pedindo para que, como os valores já foram informados, eu vou pedir para que ele me diga qual é, em cada posição, certo? Qual é o valor armazenado. Como de um lado eu tenho um inteiro, eu coloco o %d. Como do outro lado eu tenho um ponto flutuante, eu coloco um %f. Esse 0.2 aqui diz que eu quero apenas 2 casas depois da vírgula, tudo bem? Então, o primeiro lá, o primeiro %d é o meu i, o meu índice, e o segundo, o %0.2f, representa
o meu vetor na posição I, que é justamente o meu vetor de pontos flutuantes. Nessa linha aqui de baixo, na linha 9, na linha 10, desculpa, eu vou retornar 0, indicando o final da minha aplicação. Vocês estão reparando que a linha 8, ou esse for aqui, ele só tem uma única linha de instrução, não tem mais de uma. Toda vez que eu tenho uma estrutura e essa estrutura só tem uma linha, não há necessidade de eu colocar ela dentro de um bloco. Então, se eu tirar esse bloco daqui, não deve dar nenhum tipo de erro, ele deve funcionar normalmente, certo? Vamos salvar esse programa. Esse então que é o nosso P3, o terceiro programa de hoje. Vamos salvá-lo aqui e vamos à execução. Dependendo da IDE, ele vai dar erro. Nesse caso aqui, essa IDE, ela dá erro, então precisa definir o bloco aqui, tá? Dependendo da IDE, precisa, dependendo da IDE, não precisa. Então, aqui precisa colocar. Mas o erro não é esse daí, o erro é outro. Vamos dar uma olhada aqui, o que é que está faltando. Eu coloquei print e não printf, é esse daí o erro. Vamos deixar aqui sem as chaves novamente, vamos ver se ele vai funcionar. Tinha colocado só print e não printf, por isso que tem um erro. Funcionou, né? Olha lá. Então ele mostra os valores armazenados em cada uma das posições e ele exibe aqui os valores. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu não precisei solicitar com que o usuário digitasse o valor, ele colocou os valores automaticamente, porque esses valores já foram inseridos na criação do meu vetor. Quando eu criei o vetor, eu já passei os valores aqui, certo? Então, com isso, nós encerramos o nosso terceiro exemplo dessa série.